Categoria infantil, música Mazurti, alunos da oficina de dança alemã. Parabéns, vamos aplaudir, parabéns, categoria infantil.
atenção, esse projeto tem o patrocínio da empresa Foz do Chapecó, Produção Cultural da CAL, e apoio da Prefeitura Municipal de Alpestre, Escola Municipal de Educação Básica Cristo Redentor, Escola Municipal de Ensino Fundamental, Professor Luiz Primbobinotti, CTG Sinuelos e também Lucano Cultura e Marketing, realização do Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.